Fala galera, bom dia. Estou aqui mais uma vez. Vim aqui falar sobre um tema, acredito que bastante desconhecido. O tema se chama anomia, né? E é aquela coisa, muitos de nós adictos, quando entramos em sobriedade e entramos em um propósito de se manter em sobriedade, muitas das vezes nós perdemos o senso de viver, desaprendemos, na verdade, como viver de forma sóbria, né? Por tanto tempo de desordem mental devido às substâncias usadas, álcool, drogas, festas, noites viradas, e a gente vai perdendo o senso comum de como é realmente estar vivendo em sobriedade. E eu passei por isso durante muito tempo e confesso que às vezes até me sinto um pouquinho perdido, mas graças a Deus hoje em dia eu tenho um estudo emocional, um estudo acadêmico sobre o assunto um pouco grande, porque eu gosto muito de pesquisar sobre essa doença, a qual eu tenho, né? Já nasci com essa doença, com a adicção. Desde de novo se nota em mim traços de transtorno obsessivo compulsivo e claro que isso iria se manifestar de uma forma adictal, né? Me levando muito novo a uso de bebidas, cigarros, drogas, enfim, tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. E aí, uma vez eu estava estudando o porquê do meu vazio, o porquê de eu não conseguir me encontrar novamente dentro da sociedade de forma sóbria. Como eu antigamente era um cara muito desenrolado, muito energético, tudo que eu fazia dava certo, eu me empenhava 300% em tudo que eu fazia e era um cara que sempre trabalhei para mim, nunca tive patrão, vim ter patrão agora na minha sobriedade, porque eu não conseguia mais manifestar a criatividade, o impulso de correr atrás, as formas mirabolantes que surgiam na minha cabeça de como recrutar clientes, como executar mais serviços, como fazer prospecção de serviços. E eu perdi isso aí, eu perdi o senso comum de viver em sociedade, né? Na minha sobriedade. Eu me tornei uma pessoa totalmente introspectiva, não conseguia ficar no meio dos outros, não conseguia me relacionar, conversar. Sempre que eu iria falar alguma coisa, começava a gaguejar, palavras me faltavam. E eu sou um cara que já fui professor, dava aula e sempre trabalhei direto com o cliente, em negociações, em venda de prestação de serviço, venda de materiais, enfim. Eu era um cara que, mano, eu vendia areia no deserto, entendeu? E hoje em dia eu me sinto muito bloqueado ainda, para falar a verdade, para me voltar a fazer esse tipo de atividade, solo, né? Por isso, hoje em dia, eu estou no CLT, né? Porque eu ainda estou me destravando depois de 5 anos em sobriedade, para você ver o quão grande prejuízo mental as drogas trazem, né? Que depois de 5 anos em sobriedade, estudando, fazendo mini cursos e cursos sobre o assunto, palestras e palestras, andar em grupos, né, de autoajuda, igreja, enfim, tudo que você possa imaginar
que existe para recuperação, eu já fui lá buscar algum incentivo para mim continuar na minha sobriedade. E eu descobri há um tempo atrás que esse vazio, esse sentimento de não pertencimento que existia muito mais, né? Mas ainda existe um pouco em mim, se chama anomia, que nada mais é do que o que acontece quando as regras da sociedade desaparecem ou quando as normas que nos guiam perdem totalmente o sentido. As regras que me guiavam nada mais era do que trabalhar, ganhar dinheiro, me divertir, trabalhar, ganhar dinheiro, me divertir, trabalhar, ganhar dinheiro, me divertir, e não ligava muito para conquistas materiais. As minhas conquistas todas eram emocionais e ilusórias. Então, durante muito tempo eu não consegui ter um grande patrimônio, mas também na época eu nunca me preocupei muito, porque graças a Deus a minha família nunca foi rica, mas foi uma família, uma família boa, estruturada, e graças a Deus nunca nos faltou nada. E sempre que eu estava ali num aperreio maior e tal, eu tinha a quem recorrer, né, financeiramente falando. Então eu nunca me preocupei muito com o negócio de juntar dinheiro, com o negócio de comprar casas, carros e tal. E a minha intenção maior realmente era gastar. Eu sou um bom gastador e em sobriedade, com a minha limitação financeira, né? Porque eu deixei também de praticar, como eu posso dizer, desvios, né? Desvios de honestidade, né? Assim, melhor se falar assim, né? Então, hoje em dia eu não superfaturo mais nada, né? Eu, quando vou fazer um serviço particular, eu realmente cobro justo o que realmente é para ser cobrado pelo que vale aquele serviço, né? Antigamente não tinha pena de ninguém, mano. Eu queria era pegar o dinheiro e me divertir, mano. Então, um serviço, um exemplo, era R$10, eu chegava no cara e dizia, meu irmão, 20, se quiser, se não quiser, sai do meio que eu tô indo para outro. E como o meu linguajar era muito completo e eu era meio que um camaleão, né? Porque o adicto tem disso, né? O adicto, ele é uma pessoa altamente extrovertida e camaleão, né? Ele se apresenta para as pessoas da forma que a pessoa quer que seja a outra pessoa, né? Então a gente é muito bom nisso aí, né? Persuasão, eu era muito bom em persuasão, né? Eu tenho muita dificuldade com isso hoje em dia. E é isso aí, cara. Eu era aquilo que o outro esperava, entendeu? Eu me adaptava, observava, me modificava e ia. E eu sempre conseguia chegar aos meus ideais, me disfarçando de outras pessoas. Eu tive até um pequeno problema aí na minha caminhada aí, porque eu cheguei uma hora que eu não sabia mais quem eu era, mano. Eu me modificava tanto, eu passava por tanta fantasia, que chegou uma hora que eu olhei para um lado e para o outro e me perguntei, cara, quem sou eu, mano? O que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer agora? E isso foi uma pergunta que me desafiou bastante e que confesso que ainda me desafia às vezes, viu? Então, voltando aqui ao tema da anomia,
né, que é o estado de perda de propósito, perda de personalidade, perda de pertencimento do ambiente, né? Um estado onde acaba todas as suas regras, todas as suas normas sociais, familiares, enfim, você perde totalmente o senso de viver em sociedade, né? E esse termo, anomia, foi registrado por um sociólogo chamado Emily Durkheim, né? Esse cara popularizou o termo para descrever a desorientação que as pessoas sentem durante grandes mudanças sociais. E mudança social é a mudança mais hardcore que você passa na sua vida, porque você deixa de pertencer ao que você conhece para começar a pertencer a um novo mundo que você não tem ideia de como funciona. É isso que acontece com o adicto em sobriedade. Ele sai de um mundo, ele sai de um pertencimento do qual ele domina, né? Ele domina todas as veias daquele nicho, como é que eu posso dizer? Ele domina todas as estratégias para se dar bem naquele nicho, né? E ele começa a viver, vamos dizer que de forma honesta, principalmente consigo mesmo, com seus sentimentos, com seus familiares, e ele não sabe expressar isso, mano. Ele olha para as pessoas e não sabe dizer o que ele está sentindo, porque ele nunca sentiu aquilo. Então é um sentimento desconhecido para o adicto. Isso é uma coisa, é um filme de terror na cabeça do adicto em recuperação. Muitas pessoas não passam nem por isso, cara. As pessoas, elas migram de um lado para o outro de forma absolutamente normal. Mas outras pessoas têm uma dificuldade absurda. Pessoas como eu, por exemplo, né? E o grande intuito desse canal é realmente mostrar quais as verdadeiras dificuldades de um adicto em recuperação. Porque a gente vê muito por aí. Ah, mano, se usou, perdeu. Pô, perdeu o quê, mano? Perdi R$1 ontem, eu perdi a hora, eu perdi, sei lá, perdi uma chinela que eu gostava, eu perdi, sei lá, mano, eu perdi alguma coisa besta. Agora, mano, você realmente viver aquilo é você destruir ao uso de droga uma probabilidade de sucesso muito grande na sua vida. Porque a partir do momento que você usa droga, você destrói, você explode qualquer chance de melhora na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida social, na sua vida financeira, enfim, você realmente destrói, você não perde. Perder, você perde coisinhas pequenas. Agora, destruir, você destrói a sua vida, mano. E para você reconstruir uma vida, mano, leva tempo, mano. Dói. Muitas vezes as pessoas desistem porque dói, mano. Leva tempo. Não é fácil. Não é fácil você sair no meio da rua, olhar para um lado para o outro e não saber para onde ir, não saber o que fazer. Eu, quando saí da minha internação, eu cheguei aqui em casa, olhei para um lado para o outro e digo, e agora, mano? O que eu vou fazer? Minha família dodói, porque eu deixei todo mundo dodói, totalmente preocupado, porque eu realmente, se eu não tivesse parado, eu tinha morrido. Eu, quando cheguei na minha primeira internação, eu estava pesando, se eu não me engano, 60 quilos, 58 quilos, 60 quilos, uma coisa assim. Estava bem judiado mesmo. E estava me achando lindo, maravilhoso. Para mim, eu era assim um modelo, tá ligado, mano? Eu me achava um super-homem, um X-Men popstar, mano. Para mim, tava tudo certo.
E hoje em dia, quando eu vejo aquelas imagens, eu realmente eu sinto pena de mim mesmo, mano. E é isso aí, cara. As pessoas confundem muito o pertencimento com o sentimento. Você pertencia àquele universo e hoje em dia você pertence a outro universo totalmente diferente, mas a pessoa não leva em consideração ao sentimento de transição, que é o que mais leva as pessoas a retornarem ao uso, às recaídas e até coisas piores, né, mano? Na anomia faz com que a gente se sinta totalmente perdido, desorientado, vazio, você não sabe mais como agir, você perde as suas escolhas, você perde o seu significado, você sente um vazio devastador, como se a vida não tivesse mais propósito. Cara, assim algo terrível, mano, terrível mesmo. E sem falar na parte de insegurança e ansiedade, né, cara? Que grande parte dos adictos, em modo de tratamento, precisa recorrer de forma medicamentosa para poder aguentar o baque da transição, ou pelo menos aguentar o baque da limpeza do organismo, né, de forma medicamentosa. Eu, por exemplo, tomei tanto remédio internado que eu desenvolvi alguns transtornos obtidos pela quantidade de medicação que me deram durante a minha permanência lá nas comunidades, entendeu? E quando você está, entre aspas, preso em uma redoma onde está todo mundo perdido, o que lhe causa é mais confusão mental. Aí você acaba destruindo o seu mapa moral, que quer dizer que você achava que tinha, né, esse mapa moral dentro da sua cabeça, que a sua moralidade era totalmente imoral, né, no uso de drogas, porque você recorria a qualquer setor, a qualquer promiscuidade para conseguir mais um pouquinho e fazer mais uma viagem, né, brother? E aí, cara, esse seu mapa moral acaba sendo destruído e suas escolhas se tornam cada vez mais difíceis, né? E isso pode te levar a um sentimento de vazio e total desesperança. Desculpa. Mas como o Durkheim observou, né, que no meio das crises temos também uma grande taxa de suicídio, né, cara? Porque quando você está em total vazio, quando você está em total desesperança, o seu sentimento pela vida se acaba, né, mano? E você começa a pensar: pra que eu estou aqui? Pra que eu existo? Será que se eu sumisse, não sumiria também os problemas que vêm comigo? Será que se eu sumisse, não seria bem melhor para a minha família e para todos que estão ali por minha volta? Será que se eu sumir, eu resolveria alguma coisa? E, mano, eu lhe confesso que se eu tivesse tirado a minha própria vida, eu teria causado mais problemas, viu, mano? E talvez até levado alguém comigo, né, cara? Porque, falando eu de minha mãe, eu não acredito que ela aguentaria passar por um episódio de suicídio entre os filhos, não, sabe? Então, graças a Deus que eu não consegui chegar a esse nível, né? Porque, mas você pensou em suicídio? Cara, todo adicto, na hora que tá na merda, no fundo do poço, pensa. É uma das
primeiras soluções que vem na cabeça do adicto é acabar a própria vida, porque na hora que você está totalmente desorientado, perturbado, drogado, perdido, você não enxerga escolha, mano. A única opção na sua cabeça é o Satanás aqui falando aqui. Meu irmão, você não serve para nada, você aqui tá só dando prejuízo, você aqui tá só fazendo a desordem, tá só dando trabalho, você tá só complicando a vida dos outros. E aí automaticamente vem aquele sentimento de desesperança total e de não pertencimento a nada e você passa o rodo, né, mano? E no meio dessas crises aí, bicho, a gente nota aí, principalmente aqueles que vivem nesse meio, né, cara, de adictos, que andam em reuniões de grupos de autoajuda, que anda em meio, né, a essas comunidades de recuperação, a gente vê que é um problema real e que muitas pessoas, as quais eu até conheci em internações, que Deus os tenha, que Deus os guarde, já se foram por esse motivo, né, cara? Então, mano, é um sentimento terrível, terrível mesmo. E a anomia, cara, é o termo usado para todo esse sentimento de confusão, falta de pertencimento e vazio total entre você e o resto do planeta, né? E quando você é um indivíduo que está totalmente sem normas claras para limitar seus desejos, suas ambições, se sente infinitamente insatisfeito, suas metas se tornam inatingíveis, né? Porque, desculpa aí pela zoada aí, galerinha, é o meu cachorrinho. Retomando aqui, as suas metas se tornam totalmente inatingíveis, aí automaticamente a sua vida perde o propósito, né, cara? Perde o sentido total. E a anomia não é apenas a falta de regra, não. É a falta de um senso de propósito. Quando você não tem mais propósito, você não tem mais sonho. Quando você não tem mais sonho, você não tem mais vontade de continuar. E quando você não tem vontade de continuar, é fim. E aí, cara, nessa ausência, a boca. E aí, nessa ausência de normas, de desorientação, no meio dessas mudanças que você está passando, a mudança de drogadição para sobriedade, é a sensação de estar à deriva, né, mano? Tanto para mim, acredito que para todos aí na sociedade aí que estejam passando por isso, né, cara? Então, a anomia mostra que na sociedade não é apenas um conjunto de pessoas, mas é um conjunto de valores, de regras que você tem que seguir, que pertencer, regras das quais você não está acostumado a seguir. As suas regras mentais são totalmente opostas àquelas regras que você agora vai ter que obedecer e seguir, e isso vai lhe causar um grande desconforto, fazendo com que você cada vez mais fique mais retraído, introspecto, e comece a entrar em um núcleo solitário, né? Em um núcleo de solidão, onde essa solidão vai lhe causar uma imensa racionalização,
essa racionalização vai lhe convencer que essa vida não é para você, e das duas umas. Ou você volta ao uso, ou você dá o próximo passo da recuperação, né? Que é trincar os dentes e procurar alguma coisa que lhe faça continuar. No meu caso, eu, falando de mim, agradeço a todas as comunidades, a todos os grupos aos quais eu passei, sou membro de vários, mas a única coisa que conseguiu me manter em sobriedade foi Jesus. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Eu comecei a ir para um grupo de autoajuda dentro de uma determinada igreja. E aí, depois de muito tempo que eu ia somente para esse grupo, eu fui convidado para ir assistir um culto e acabei me convertendo e ficando na igreja, no grupo. Essa igreja a qual eu pertencia acabou, por alguns motivos aí, ela acabou fechando. Esse grupo acabou, né, porque a igreja fechou. E nós membros, para não ficarmos sem a reunião de ajuda, que é o que estava dando certo e o que estava nos mantendo em sobriedade, era aquela comunhão, um ajudando o outro, né? A gente decidiu fundar um novo grupo, né, idôneo de bandeira de igreja, mas o fundamento principal do nosso grupo é Jesus Cristo. Então hoje eu faço parte de um grupo chamado Amigos em Cristo, que por sinal as reuniões hoje é até aqui na minha casa mesmo, nas quintas-feiras, né? E já tem 1 ano que esse grupo está aqui na minha casa, e eu vou lhe dizer uma coisa: tem gente que consegue entrar em um grupo e ficar limpo aí a vida toda. Tem gente que consegue 10 anos, tem gente que consegue 5, tem gente que consegue 1. Enfim, depende de cada pessoa, mano. Eu tô dizendo a minha experiência, entendeu? A minha experiência é essa. Eu, Marcos Douglas, só consigo com Jesus, mano. Porque para mim, o meu fundamento, a minha percepção de não vazio é Jesus. Sem Jesus eu sou vazio. Com Jesus eu sou não vazio, que é o oposto, né, cara? Então, quando eu tô cheio do Espírito Santo, eu tô cheio de energia, eu tô cheio de propósito, eu tô cheio de alegria, eu tô cheio de esperança, e eu tô cheio de determinação para continuar, porque com Jesus eu tenho um propósito. E o meu propósito é nada mais do que voltar para a casa do Pai, né? Ser salvo e voltar para Deus. Esse é o meu grande propósito. É o que me mantém vivo, é o que me faz levantar todos os dias, é o que me faz persistir, né? Então, aconselho vocês a experimentar, mas não deixe de experimentar também as outras formas de motivação, outras formas de ajudas, né? Então, é isso aí, galerinha. Esse aí é o vídeo que eu queria deixar hoje para vocês. Anomia é o sentimento de vazio, desesperança e sentimento de estar perdido, né? E é isso aí. Estamos aqui para tentar esclarecer algumas coisas as quais eu não tive a oportunidade de que alguém trouxesse para mim. Eu tive que pesquisar muito, ler muito e descobrir muitas coisas sobre mim, sobre os meus sentimentos, dos quais eu não consegui achar soluções por aí.
E aí o intuito desse canal é isso, é trazer para vocês a realidade da vivência de um adicto, beleza? E essa é a minha realidade por hoje, e espero aí que vocês gostem do vídeo, curtam, compartilhem, né? Ajuda aí o canal a crescer para que eu possa estar me empenhando mais e trazendo mais conteúdos aí para vocês. Talvez aqui melhorando aqui na parte de áudio, cenário, sei lá, de alguma forma. Deixem algum comentário aí se querem ouvir sobre algum tema ou alguma dica de melhoria de alguma coisa, não sei. Desculpe aí por qualquer falha aí no vídeo, eu não sou blogueiro, estou fazendo isso aí agora para tentar ajudar algum irmão aí que esteja precisando de uma ajuda para sair desse mundo sombrio e terrível que é o mundo da adicção, beleza? E é isso aí, tamo junto, Deus abençoe vocês e vamos para cima. É nóis, Marcos Douglas, esse é o canal Entendendo ou Não um Adicto. Simbora!